Eu quero falar para a igreja, pontuar que nós vamos ficar por um período, pode ser 6 meses, um ano, meses, mas nós vamos ficar por um período nas quintas-feiras com a noite do clamor, certo? Então, nós vamos ter 40 minutos de oração. Das 19 às 19h40, 45. A escala nova saiu. Por exemplo, este mês de dezembro, o culto desse Senhor será na quinta-feira, porque o culto natalino será no domingo, sendo que sábado, dia 24, é livre para a gente comer o peru, cada um na sua casa. O peru, glória a Jesus, manda o meu também. Das 19 às 19h40 ou 45 vai ser a oração. Aí vamos distribuir com louvor, aproximadamente uns 35 de louvores, com todos os departamentos. Vem a leitura da palavra com ofertório. 8h20 para 8h30 no mais tardar, até as 9 horas será a pregação da palavra. Então nós vamos escalar a cada quinta-feira uma pessoa da nossa igreja para nos trazer uma palavra. 40 ou 30 minutos. Mas, eu repito, serão noites de clamor. Nós vamos passar um período orando. Cada um sabe das suas necessidades. Em nível de igreja, nós temos a nossa necessidade a nível de igreja, que é salvação de vidas, batismo com o Espírito Santo, cura divina, distribuição de dons espirituais, porta aberta e tudo aquilo que se faz necessário. Certo? Então, nós estamos já notificando a igreja. Domingo vai ter mais gente, a gente expõe novamente para os que não puderam vir. Hoje, ao culto administrativo, e os irmãos vão se preparando. Serão todos que vão ter a oportunidade para dar 30, 40 minutos? Não. A gente reconhece que nem todo mundo desenvolveu a habilidade, com a ajuda de Deus, de pregar 30, 40 minutos, ou quem sabe uma hora com a ajuda de Deus. Teve um culto aí, aqui no campo mesmo já, teve um culto aí, ou foi 2, e foram 10 minutos de mensagem. Não foi nem mensagem. Mensagem é de 30 minutos para arriba, como diz o Matuto. A pessoa deu uma palavra, 10 minutos, uma palavra, ela vai de 10 a 15 minutos. Uma saudação, mais tardar 5 minutos. E uma palavra de 10 a 15, uma mensagem, 30 minutinhos, um sermão, 1 hora por diante. Então, a gente sabe disso, que nem todos desenvolveram essa habilidade para pregar 30, 40, 50 minutos. Apesar de ter que pregar tanto tempo assim, também tem que ter a habilidade, com a graça de Deus, de pregar até 5 minutos também, de acordo com a situação. Certo? A gente vai dar a oportunidade aos irmãos. Olha, irmãos, eu vou dar uma dica, acho que eu já dei essa dica desses meus 8 meses aqui, mas eu vou dar uma dica. Você pode vir e precisa ver auxílio de oração, porque no auxílio de oração você vai ter a oportunidade. Então você já vai começar, na linguagem corriqueira nossa, vai começar a desarmar o auxílio de oração. Vai ter a oportunidade, vai falar 5 minutinhos, 10 minutinhos, depois vai falar mais um pouquinho, já vai estar com 15 minutos. Então, vem um auxílio de oração para você desarmando na pregação. Culto de rua também é outro momento, né, para você desarmar a pregação. Um dia um rapaz falou comigo, disse: pastor, olha, tem um irmão fulano e tal, pelo amor de Deus, diz os irmãos que não podem fazer só para pregar na rua não, para ter oportunidade. Eu perguntei por quê? O irmão se embanana todinho, não diz nada por nada da pregação. Se eu como crente não entendo nada, quanto mais aquele que se eu como crente não entendo, quanto mais eu como pecador, a gente não vai entender mais ainda. Eu disse: olha, justamente o culto de rua é para dar oportunidade aos irmãos para eles desarmando. Porque se não
oportunidade para desarmar. Vai desarmar quando, pelo amor de Deus? Somente no culto de domingo. E culto de domingo, os irmãos sabem que o tempo é curto. Pouca gente tem a oportunidade no domingo. Então eu dou essa dica para você. Venha para o centro de oração para desarmar. Vá para o culto ao ar livre quando a gente retornar, certo? Vá, porque você vai ter oportunidade e vai desarmar. Agora você não vai tomar o tempo de todo mundo, pelo amor de Deus, né? Vamos ter santa paciência, vamos ter sabedoria, vamos olhar o número de gente que tem no culto ao ar livre. Se tiver 20 irmãos, você vai falar 7 minutinhos ou 10. Em um culto ao ar livre, talvez 10 pessoas possam ter oportunidade até chegar a mensagem final. Vai depender muito da situação do momento. Então, eu quero dar esta dica para você, certo? Que você venha captar esta dica, receber. O pastor Jeremias, se eu estou na memória, ele começou me colocando na escala, ajudando o irmão na rua, somente nós dois para moderar, e no culto, tinha culto na rua que só estava eu, o irmão, e talvez mais 3 pessoas ou 5. E ele dizia: Silvio, agora é por nós dois. Então você vai ter um bom tempo para pregar e eu vou ter outro tanto para pregar. E com isso aí Deus foi me ajudando. Eu comecei desarmando a pregação do ao livre, porque tinha quase ninguém. E às vezes eu pregava 15 minutos, 20 minutos no culto ao livre. Até meia hora, se não me foi de memória, cheguei a pregar no culto ao livre, já que não tinha muita gente. E o irmão tomava seus 50 minutos pregando a palavra de Deus, que era uma maravilha. Então, faça isso. Você fazendo isso, você vai desarmar. Agora, não é somente vir, é você também ler a Bíblia Sagrada. Para você desarmar a pregação, você também tem que ler Bíblia. Então, leia a Bíblia, assista mensagem de pregação. Você não vai copiar a mensagem, você não vai copiar as mudanças do pregador, vai copiar as mudanças, mas você ouvindo, ali, absorvendo, e vai pedindo como mesmo pregação também, Jesus vai lhe ajudar a pregar também. Então são essas coisas, irmão, que ajudam a gente a desarmar na pregação da palavra de Deus. É a mesma coisa que o ser humano, ao nascer, vai passando seus dias de vida, e ele chega um período que tem que ir para a escola. Até hoje ficou no meu subconsciente o primeiro dia que eu fui para a escola. Eu chorei e nem sei o que. Chorei tanto, chorei com a minha fardinha lá, ainda lembro da fardinha, a foto foi-se embora, mas eu lembro da fardinha, que era um macacãozinho, e aqui na frente tinha um desenho do Mickey, e eu com a camisa branca, de tênisinho e a minha mochilinha. Mas chorei. Mas não tive que me acostumar, Com o passar do tempo, fui me acostumando na sala de aula, fui aprendendo as letrinhas, fui juntando as letrinhas com a ajuda do mestre. Depois comecei a desarmar, lendo, me enganchando, mas depois comecei a ler melhor a leitura. Então, tudo na nossa vida é aprendizado. Então, eu me enganchei, me engasguei aqui, e também agora como vai ser? Não, na próxima vez que tiver uma oportunidade, com a ajuda de Deus, vai sair melhor. O que não pode é a gente parar, certo? Então, por isso que eu quero colocar essa quinta-feira como noite de clamor, para a gente passar esse período de joelho na presença de Deus, depois ver o louvor, depois o irmão para nos dar uma palavra, uma irmã. Se um dia eu chamar alguém de fora, a gente vai ouvir a palavra, eu chamei uns 40 minutinhos. Com isso eu quero que a igreja marque presença, certo? Marque presença no clamor à noite, porque isso vai ser para o benefício tanto individual como coletivo da igreja. Pessoas têm vindo ao santuário, mas não têm aceitado a Jesus como Salvador, como se tivesse uma tranca impedindo a pessoa de aceitar. Tem aceitado esses 8 meses, né? Um ou outro tem aceitado, quem está permanecendo, mas tem muita gente aqui que precisa de Jesus, irmãos. Então, a gente precisa
aumentar a nossa oração para Deus operar em nosso meio, aquecer o nosso coração e etc. Irmãos, vamos refletir agora na palavra. Vamos refletir na palavra. No texto que nós lemos em Hebreus 10, 38, qual repito a leitura, que diz assim: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Eu coloquei nos grupos da igreja já o tema da mensagem de hoje à noite, da reflexão de hoje à noite. Não desista, não desista. Veja que o Espírito Santo iluminou ao escritor aos Hebreus, quando ele disse: e se ele, o justo, recuar, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então, com essa expressão, a gente vai trazer esta palavra de reflexão para a igreja. Não desista, não desista. No decorrer do nosso dia a dia, irmãos, muitas coisas acontecem para nos motivar, mesmo que negativamente, mas nos motivar a desistir. Por exemplo, eu conheço gente que estudou para fazer concurso, fez um concurso, não passou, fez outro, não passou, mas ainda fica estudando para quando chegar um concurso na área que venha se adequar à realidade dela, pessoa, ela faça e quem sabe passar naquele concurso. Mas é lógico, não vai conseguir de mão beijada. Sua, sofre, peleja, luta, persiste, mas não desiste até conseguir o seu alvo. Na nossa vida terrena, muita coisa acontece para nos querer desanimar, para nos querer desmotivar a prosseguir naquela caminhada até conseguirmos o alvo pelo qual a gente tem proposto. Mas a gente não pode desistir. Vem à minha mente aqui a lembrança de uma figura que eu vi na internet, até mesmo já compartilhei essa figura em status do WhatsApp, Instagram. Então eu já compartilhei, até mesmo pelo Facebook, já compartilhei essa figura, que é justamente de uma estrada e um cidadão para percorrer. E naquela estrada tem muita coisa, e colocaram o nome, desânimo, dificuldade, e não sei o que, botaram tanta coisa ali na estrada, mas o camarada ele foi prosseguindo, porque lá na frente ele tinha um alvo, ele tinha algo que queria conquistar, e essas coisas não poderiam impedi-lo de chegar até o seu alvo. A Bíblia Sagrada fala que nós somos atletas. Paulo, iluminado pelo Espírito Santo, ele pontuou que nós somos atletas. E Paulo pontuou isso, irmão, justamente baseado no atletismo da época. Porque naquela época, todos nós sabemos que eles corriam em busca de uma coroa que perece. Era somente uma coroa de folhagem, de folha, e ali era o prêmio deles. Hoje não, o prêmio é diferente. Mas naquela época, a coroa é uma coroa de folhas. E quando chegava o período para eles concorrerem e ganharem aquela coroa, o laurel, o pessoal ficava do lado direito, do lado esquerdo, e o camarada ficava lá pronto para correr, e todo mundo ali tinha o seu atleta preferido. Eu estou torcendo por fulano, eu já torço por Beltrano. E o que é que fazia naquela caminhada, naquela estrada, que o corredor tinha que avançar? O pessoal jogava fruta, o pessoal jogava metal, talvez ouro, ou prata, ou bronze. O pessoal ia jogando coisas justamente para tirar o foco do corredor. Qual era o foco dele? Chegar até o final da corrida. Então eles saíam jogando fruta, tudo isso aí,
para que o corredor se distraísse, abaixasse, pegasse, olha uma frutinha aqui, chega, na hora. Oi, faz uma moedinha prateada, chega. Então eles saíam fazendo isso aí. Mas o corredor que estava com foco em chegar na final, em primeiro lugar, e ganhar sua coroa, ele deixava tudo aquilo ali, porque ele tinha um objetivo, ele tinha um propósito, que era chegar na reta final em primeiro lugar. Ou seja, ele não podia recuar, ele não podia desistir da sua corrida até conquistar o objetivo pelo qual ele tanto trabalhou, tanto lutou e tanto se esforçou. Na nossa vida cristã, irmão, semelhantemente acontece isso também. Nós estamos correndo aqui na terra como atletas de Cristo, não em busca de coroas terrenas, mas nós estamos correndo aqui na terra em busca da coroa incorruptível, que está preparada para todos aqueles que aceitaram Jesus, estão correndo e que irão conquistar quando chegar um dia na presença do Senhor. Mas, neste percurso da corrida aqui na terra, muitos atrativos são nos apresentados, muitos empecilhos são jogados, muitos embaraços são postos na nossa frente. Mas se a gente tem um alvo de chegar no céu, a gente não se detém para nada destas coisas, porque o nosso alvo é chegar no céu para receber a recompensa do nosso amado e querido Jesus. Mas quantos cristãos no mundo atual, não vou falar nem do passado, quero falar do mundo atual, quantos cristãos do mundo atual têm perdido o foco, têm perdido o objetivo, e agora a coroa não está mais à sua disposição, permita-me assim dizer, para a gente entender, porque a pessoa agora está detida em outras coisas. Algumas coisas apareceram no meio do caminho, e agora ele está ali, simbolicamente falando, degustando aquilo que apareceu. E o foco de correr e de chegar na reta final para conquistar a coroa incorruptível agora não está mais em primeiro plano. Parece que está em segundo ou talvez em terceiro plano. Mas a Bíblia Sagrada, o Senhor deixou revelado que se o justo recuar, se o justo desistir, a alma de Deus não terá prazer naquele justo. Já viu, irmão, como é terrível isto aí? A gente pode promover prazer em Deus ou não. Se a gente recua, se a gente desiste, como por exemplo eu já citei para vocês aqui, de um rapaz que lia a Bíblia, estudava a Bíblia, queria pregar a palavra de Deus, mas quando recebia a oportunidade, não saía nem no ar, quanto mais no Z. E ele ficava todo embaraçado. E ele disse para mim: Silvio, eu vou desistir no meu xará. Silvio, eu vou desistir desse negócio de querer pregar, porque eu leio a Bíblia, eu estudo, eu rabisco alguma coisa, preparo um esboçozinho, Silvio, mas quando chega na hora, nada sai. Eu disse: tenha calma, tenha paciência, não é do dia para a noite que você vai desarmar, não. Continue desse ritmo, não negue a oportunidade. Quando for lhe dada a oportunidade, suba no altar, ou se for na rua, ministre a palavra aquilo que der. Se é 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, mas fale a palavra de Deus. Mas você não pode desistir, você não pode parar, você precisa prosseguir. Está certo, então vou fazer isso aí. Ele foi embora de Alagoas, parece que foi para Mato Grosso, ou foi para aquelas bandas lá do Centro-Oeste, e
condições e começou a pregar a palavra de Deus. Quando foi depois, um Deus mandou uma mensagem para mim, dizendo que está pregando a palavra de Deus. Eu disse, está vendo? Então não valeu a pena persistir, não valeu a pena prosseguir. Valeu, retornou, está em Alagoas, está pregando a palavra de Deus, com a ajuda do Senhor. Deus não tem prazer na alma do crente que desiste, na alma do crente que recua dos seus objetivos espirituais, e por que também não dizer dos objetivos materiais? O que é que você quer para a sua vida? Materialmente falando, quais são seus projetos de vida na esfera material? Ah, eu quero ganhar muito dinheiro, então trabalhe honestamente, se esforce, estude, consiga aí um curso para você poder galgar uma função do Estado, ou quem sabe no município, ou na área federal, e você ganhar o seu dinheiro de uma maneira justa, decente e honesta, um bom dinheiro, para você dizer, agora eu estou ganhando bem, eu mas não gasto não, eu posso gastar mesmo agora, porque eu estou ganhando 15 mil, 20 mil, 30 mil, amém. Mas se lembre dos pobres, pelo amor de Deus, se lembre dos pobres, pelo amor de Deus, não empine o nariz, porque você conquistou, quem sabe ser um juiz, quem sabe ser um engenheiro, quem sabe ser um arquiteto, um advogado, quem sabe ser, seja lá qualquer outra área profissional aqui na terra, e você está galgando e ganhando rio de dinheiro de uma maneira honesta. Glorificado seja o nome de Jesus por isso. Mas quais são os seus projetos de vida na esfera material? Não desista por causa de alguns empecilhos. Não pare por causa de alguns atrativos que alguém está jogando na estrada para tirar a sua atenção, para tirar o seu foco. Não, a gente precisa ter, irmão, aquele equipamentozinho que coloca no cavalo, na jumenta, na besta, na égua, que tem uma carroça, que bota uma carroça e bota um negocinho aqui, ó. A gente precisa colocar aquele negocinho aqui para que a gente não se venha se deter diante dos atrativos que possam ser nos oferecidos. Ou quem sabe alguém dizer, eu preciso, olha para mim, querendo tirar a atenção sua, querendo tirar o seu foco. Não, espiritualmente, que a gente tenha aquele equipamentozinho ali, ó. Ô pastor, o senhor está me chamando de jegue, de jumento, de peixe? É não, pelo amor de Deus. Entenda pelo sangue de Cristo. A gente precisa ter equipamento, irmão, que não tire a nossa atenção, o nosso foco. O meu objetivo é chegar lá, ali, bem ali. Esse é o meu objetivo de vida na esfera material. Mas qual é o seu objetivo na esfera espiritual? A gente não pode pensar, irmãos, somente na esfera material. Não. Nós temos a nossa esfera material e nós temos a nossa esfera espiritual. Na esfera material, tudo que você puder projetar de bom, com a ajuda de Deus, para conquistar, é válido, é maravilhoso, é glorioso. Tudo que você pensar para o seu bem, da sua família, conquanto que estas coisas não tragam prejuízo para a sua vida cristã. Aí você vai em frente e vai conquistando tudo aquilo que é material com a ajuda de Deus, para a alegria sua e dos seus. Mas na esfera espiritual, tem crente que só pensa na esfera secular, material, né? Só pensa nas coisas materiais, não olha para o espiritual, não projeta algo para a sua vida espiritual. Quais são os seus projetos para a sua vida espiritual? Quais são os seus anelos? Quais são as coisas que você precisa adquirir para a sua vida espiritual? O que você quer para a sua vida espiritual? Ah, pastor, olha, para a minha vida espiritual, pastor, olha, eu quero pregar a palavra de Deus. Eu quero pregar com desenvoltura, pastor.
Eu quero pregar com graça, pastor. Olha, pastor, eu estou com vontade tão grande de ler um versículo assim. Aí pronto, desse versículozinho, aí Jesus me ajudar e eu pregar 1 hora. Vai, pastor, só de uma expressãozinha assim, ó. Oxi, meu sonho, pastor, é pegar uma expressãozinha da Bíblia e o Espírito Santo me ajudar e pronto. Aí eu pregar 1 hora, 40 minutos, seja lá o que for, com a ajuda dele, sabendo que tudo provém dele, tudo emana dele. Ó, pastor, esse projeto que eu tenho esse desejo, eu tenho este anelo, pastor, na minha alma, de pregar a palavra de Deus mesmo. Olha, eu fico arrepiado. É porque está no tempo frio, né? O verão agora é inverno. Eu fico até arrepiado, pastor. É por causa do vento. Aí você fica arrepiadozinho quando eu falo desse negócio. Isso é emoção. E não é errado, não, é emoção, é o desejo que você tem. Pastor, o meu projeto. Pastor, meu projeto para minha vida espiritual, pastor, é cantar que só um canário belga. Pastor, que eu gosto bonito, cantar que só um canário belga. E é bonito mesmo o canário belga. Canário belga cantando, burió. Eita, que bicho bonito para cantar, que deixa os ouvidos bem suave, é bom demais ouvir. Eu quero cantar que nem assim, pastor. Olha, é um projeto para minha vida espiritual. Eu tenho esse projeto, pastor, de cantar que só um curió, o curiózinho de Jesus. Eu sou o curió de Jesus. Eu não sei se vocês se lembram dos canarinhos de Cristo. Parece que era dentro do Paraná os canarinhos do Cristo. Eu não sei se vocês se lembram disso aí. Eles cantaram até em Murici. E uma turma de Viçosa vieram para a igreja de Murici ouvir os canários de Cristo. Aí você pode ser o curió de Cristo. Você pode ser o curió de Cristo. Agora, se for guardar que nem eu, aí nem pode projeto para frente, né? Eu reconheço que eu não tenho essa graça, esse dom de Deus de cantar. Isso eu reconheço completamente, né? Eu sou que nem um pardal. Ninguém quer saber de pardal. Quem quer criar pardal, irmão? E pardal canta muito. Ninguém dá valor a pardal nenhum, não. Ou se não um pro, que é uma voz rouca e tristonha. Quem quer um pro na vida, pelo amor de Deus? Pro é um pássaro. Quem quer esse pássaro? E a voz é rouca e tristonha. Ninguém quer um triste desse não, irmão. Ninguém quer não. Porque não vai embelezar a cara. Vai doer os ouvidos e vai dar dor de cabeça. Mas um curió, oxe, me deu curió na hora. Um canário belga, oxe, me deu. Porque é suave o canto dele, é bonito. E para a sua vida espiritual você projeta isso. E você vai fazer o quê? Você não tem que estudar também? Estudar, então estudo. Vá na internet, tem lá muita dica para a questão de desenvolver o louvor, a voz, desenvolver a voz. Então vá lá, vá-se embora. Agora cuidado com aquelas cantigas. Né? Tem hino que é só cantiga. É só cantiga. Um dia desse eu ouvi uma cantiga na internet. Eu nem lembro da cantiga como era. O hino era só uma frase e pronto. Receba, e não tinha mais nada. E não tinha nada de adoração a Deus, não tinha nada de exaltação a Deus. Olha, irmãos, nós temos muitas cantigas cristãs hoje em dia que é só para mexer, né, o esqueleto ou para aflorar a emoção demais. E o hino sabe como aflorar a emoção? Aflora, mas aflora de uma maneira diferenciada. Tem hino ou cantiga, é cantiga mesmo. Tem cantiga gospel aí, irmão, que é só para aquele momento. É só para o crente ficar lá, que vai ficar aquele chumbreiro todo, aquele negócio todo ali. Aí já era. Eu quero saber de um louvor que chegue até a presença de Deus. E qual é o louvor que chega à presença de Deus? É um louvor bíblico, é um louvor cristocêntrico, onde Cristo é o centro daquele louvor bíblico, porque é extraído da palavra de Deus. Não tem nada a ver com o ser humano, mas são hinos que muitos de nós já deixamos de louvar a Deus. Muitos já deixaram de louvar a Deus. Tem muitos hinos atuais, irmãos, mas não são hinos de louvores a Deus, que apontam
a Deus como esperança, como Salvador, como transformador, como solucionador de problemas. Há um hino antigo que eu gosto muito. Eu não sou cantor, não vou nem me atrever para ninguém correr, fez portão pelo amor de Deus, mas diz: Deus resolve o seu problema. Eu acho que é do irmão Cícero Nogueira, eu acho que é dele, posso estar errando aqui. Deus resolve o seu problema, está bom demais? Então, Deus resolve o seu problema. Então, aponta para Deus como solução de todos os nossos problemas, aponta para Ele. Mas nós temos ímpios, hoje em dia, vamos assim dizer, que não estão apontando para Deus de jeito nenhum, está apontando completamente para o homem, para o ser humano. Mas o louvor, irmãos, que magnifica a Deus, exalça a Deus, glorifica a Deus, é uma coisa maravilhosa no seio da igreja. Toda a igreja se reúne para louvar ao Senhor. Um louvor que suplica renovo da parte de Deus para a nossa alma. Um louvor que suplica a Deus santidade na nossa vida. Como aquele hino do nosso irmão Mário Soares, que dorme no Senhor. Santifica-me. Eu não sei quantas vezes a mocidade de Viçosa cantou este hino. Santifica-me. Santifica-me. E vai por aí agora. Deixa eu botar um pouco sair, meu irmão. Então, um hino desse é um hino bíblico, é um hino cristão. Agora tem a questão: é a gente louvar, meditando, santifica-me, pedindo ao Senhor verdadeiramente que Ele venha nos santificar. Renova-me, Senhor. Quantas vezes já cantamos deste hino? Renova-me. E vai por aí afora. Então, renova-me, Senhor. Faz de mim um vaso novo. E são hinos onde mostra o nosso desejo diante de Deus de que Ele faça algo na nossa vida. Então meu projeto de vida, pastor, é desse jeito: é louvar a Deus, magnificando e demonstrando assim tudo aquilo que Ele é, e suplicando a graça, o favor, o trabalhar dele na minha vida e na vida de quem assim ouvir. Olha, irmãos, eu me lembro, eu vou deixar só quando Jesus quiser fazer, eu esqueci. Uma vez em Viçosa, havia um momento de louvor. Eu acho que era 15 para as 7, ou 20 para as 7, momento de louvor lá em Viçosa. E dia de domingo, os irmãos iam chegando, os irmãos chegavam cedo em Viçosa, pelo menos naquela época, o povo chegava cedo, no culto. E um dia eu estava na porta, e eu recepcionei uma jovem senhora, e disse: pode sentar aqui. Ela sentou no primeiro banco, lá, quando se adentra no santuário. Ela estava lá sentada, e tinha gente tendo a oportunidade para louvar no altar. Eu só sei que em dado momento, quando eu olhei para ela, a mulher estava, parecia mais uma cachoeira, chorando, isso vai causar um dilúvio aqui em Viçosa. Chorando para Dedéu. Então, rapaz, olha, a esposa de Amaro está chorando para Dedéu. Eu fico lá, né? Ela é uma católica de pé roxo, a Maria, o nome dela é Maria mesmo. E ela chorando, vai falando, vai de Jesus. Quando foi depois, quando eu olhei de novo, poxa, cadê Maria? Não estava mais sentada. Quando eu botei o rabo de olho, Maria estava na frente do altar, aceitando a Jesus como Salvador e Senhor da vida dela. E até hoje ela está crente lá em Viçosa. Até hoje está crente, trabalhando, se não faz memória, com as crianças lá da igreja do multidão. Então veja, irmão, o louvor tem a sua força. Agora, quem tem projeto para louvar a Deus, aí tem também que pagar um preço. É orar, é estudar, é trabalhar a sua voz, é orar ao Senhor para Deus dar graça, para que quando louvar, louve, Deus receba e a igreja aceita. Não é louvar aqui, não, é louvar com a alma. É a mesma coisa que canta nos departamentos. Quem canta no departamento, irmão, é louvar do mesmo jeito, é louvar meditando na letra do hino, se é adoração.
projeto nesta área, aí fica difícil. Mas a mensagem é: não desista. Não desista. E outra, não coloque no quinto não, como alguns pregadores aí afora dizem: ei, fulano bateu fogo, viu? Fulano bateu fogo. Por quê? Não teve poder de Deus, ninguém deu glória, ninguém deu aleluia. Irmãos, o trabalho é de Deus, não é o pregador não. Apesar de que tem muito pregador que está manipulando o povo psicologicamente, e o povo fica lá naquela euforia, pensando que é poder de Deus, mas é o camarada trabalhando no psicológico da pessoa. Então todo cuidado é possível. Eu vi da minha mente, lá em Viçosa, uma vez, o pastor Manuel Francisco, que foi pastor do campo aqui, quando aqui pertencia a Chechel. O pastor Manuel Francisco, lá em Viçosa, em um culto de domingo, ele estava com uma baita dor de cabeça no culto e com uma enxaqueca, um popular hoje, como chama, né? Quando a mãe foi cá, estava com uma enxaqueca forte, insuportável de ficar no culto. Mas ele disse: eu vou ficar aqui no culto, adorando a Deus, porque eu sei que Deus pode fazer alguma coisa. Quando foi, em dado momento, o pastor Manuel Francisco deu a oportunidade aos irmãos, aos rapazes que tocavam na igreja. Era irmão Berlando, era Tony, era André, meu sobrinho que toca o Senhor, e parece que mais um outro lá. E o pastor Manuel deu a oportunidade para os meninos tocarem. Aí eles começaram a tocar, sempre tinha alguém para solar. E eu só sei, irmão, que o pastor Manuel Francisco testemunhou para a igreja naquela noite. Eu estava com uma baita dor de cabeça insuportável. Mas quando o irmão, ele começou a solar, ele solando, a dor de cabeça subiu. A dor de cabeça foi-se embora. Irmão, ninguém escapa da casa de Deus, não. Se a gente tem projeto, Deus opera na nossa vida. Você quer pregar? Então trabalhe, ore, estude, e Deus vai fazer de você um pregador da palavra de Deus. Não estou falando de pastor, não estou falando de você ser um presbítero, um diácono, um auxiliar, não. Estou falando de pregador, um pregador na minha linguagem falada, de um pregador desarmado, que não tem cargo, mas que prega a preciosa bendita palavra do Senhor. Se é no louvor, do mesmo jeito. Se é em departamento, do mesmo jeito. Se é no instrumental, do mesmo jeito, irmãos. Tudo na casa de Deus é para ser feito com um espírito de adoração e de louvor a Ele, pedindo para Ele receber a presença, para Ele mandar a presença dele no meio do seu povo. Vocês se lembram de Israel, quando tinha guerra, batalha? Chegou um momento lá que os levitas só deviam cantar. Os levitas louvem, os levitas cantem, e os levitas saíram cantando. Aí Deus operou o milagre. Houve ocasião que foram os tocadores tocaram e deu vitória. Houve um momento que o profeta disse: olha, tem alguém aí, eu vou botar um instrumento atual, tem alguém aí com violão? Tem alguém com violão? Era violão na época, portanto, nos dias atuais. Tem alguém com violão aí? Tem. Então toque o violão, toque. Quando o cabo começou a tocar, a inspiração do Espírito de Deus veio sobre a vida do profeta, e o profeta profetizou. Olhe que as coisas de Deus é para ser feita, irmão. Ser feita com alegria, com amor, com dedicação, com prazer. O que é que você quer de projeto espiritual para Deus realizar na esfera material e na esfera espiritual? Pastor, eu quero isso e muito mais ainda. Então você precisa trilhar, correr, deixando os empecilhos de lado, deixando qualquer coisa de lado, mas olhando para Jesus, autor e consumador da sua fé. Quando a igreja, seja coletiva ou a igreja individual, entende isso, irmão? O negócio é diferente. O negócio é diferente. Observe que na igreja, irmão, nem todos têm um ministério de intercessão. Orar, todos os crentes oram. Agora, ministério de intercessão, nem todo crente tem um ministério de intercessão. Olha, lá em Viçosa, nós tínhamos a irmã Josefa Esperidião.
Irmã Josefa dorme no Senhor. Uma anciã com um problema de saúde variados. Ela tinha problema até para andar. Mas a irmã Josefa Esperidião, ela saía de um extremo para chegar na igreja sede em Viçosa. Até então só tinha a igreja sede em Viçosa. Depois chegou no Mutirão, área 2, depois chegou no Frei Damião. Pronto, aí chegou essa coisa. Mas na época só tinha a igreja sede. Irmã José Esperidião saía cedo de casa, chegava no templo antes das 7 horas. O porteiro já estava lá. Ela entrava, ela levava um lencinho na Bíblia e dobrava o joelho. Mas, irmãos, a oração dela era uma oração bonita. Tem gente que não gosta, não. Mas a oração dela era uma oração detalhada. Oh, Jesus. Olha para, diz o nome do irmão. Vamos lá, está aí. Olha para o irmão Joaquim, que mora na rua tal, Senhor. Tu sabe que o irmão Joaquim, ele está passando essa dificuldade, assim e assado. Oh, Jesus. Olha para o pastor Jeremias, o pastor Manuel Francisco, você já lá tem fogo. E ela ia detalhando aquilo ali. Então, ela passava o tempo todinho de joelho, 30, 40 minutos, 50 minutos, intercedendo. Não era só no culto de doutrina, não. Era no culto do ciclo de oração, era em outros trabalhos de oração. Ela tinha um ministério de intercessão na vida dela. Ela era uma mulher de oração mesmo. A irmã José do Esperidião. Era uma mulher de oração, uma mulher que a vida dela era para orar, para buscar o Senhor, a semelhança daquela que está citada em Lucas, a profetisa, que era uma mulher idosa, mas buscava Deus em oração e em jejum, oração e jejum, e todos os dias estava na casa do Senhor. Uma mulher anciã. Lá em Lucas capítulo 2, se não me agora, pontua isto aí. A profetisa, ela estava lá orando, jejuando, todos os dias. Uma mulher anciã, velhinha, mas estava na casa de Deus. Tinha um ministério de intercessão aquela mulher. Meus queridos e amados irmãos, que Deus levante na igreja muitos cristãos com este ministério, o ministério de intercessão. Orar a gente ora, mas a gente precisa de gente que tenha um ministério de intercessão, que ore, 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 ore e ore muito mais ainda, não somente pela vida dela, mas pela vida da igreja, pela vida dos irmãos, pelo município e por tanto assim que necessitar. Mas não desista. Se você não conseguiu ainda o seu objetivo material ou espiritual, não desista de jeito nenhum. Dizia o nosso pastor presidente de saudosa memória, pastor Neto: firme e avante. Que a gente, irmão, prossiga nesta firmeza e avançando. Porque diz o ditado popular: de grão em grão a galinha enche o papo. Então, a cada passo que você der, com a ajuda de Deus, você vai conquistar os seus objetivos. Agora não vai ser do dia para o outro. Não vai ser. Mas a Bíblia diz: esforça-te. Ah, não consegui agora. Mas esforça-te. Se esforce. Se esforce. Ah, eu não consegui. Está com medo, eu não consegui. A Bíblia diz que você deve se esforçar. Se esforce. E o que é se esforçar? É extrair uma força além daquela que você não tem. Então extraia com a ajuda de Deus. A Bíblia diz em Hebreus: da fraqueza tiraram forças. Ah, eu estou tão fraquinho. Eu não estou conseguindo mais atentar para o meu objetivo. Mas a Bíblia diz: da fraqueza tiraram forças. Extraia forças dessa fraqueza que está bem na sua vida e não desista, mas alcance o seu objetivo material e o seu objetivo espiritual. Porque Deus vai nos chegar, vai nos ajudar a chegar no porto seguro. Não é na Bahia não, não é seguro não, viu? É um porto seguro com objetivo que você tem proposto para alcançar nessa
sabe, irmãos, você não tinha um emprego fixo. Quem sabe você não tinha uma bicicleta. Quem sabe você não tinha um carro ou uma moto. Mas foi do dia para a noite que você conseguiu? Não. Você focou, eu vou conquistar isso aí, eu vou lutar e eu vou conquistar. E foi. Aparecendo uma coisinha aqui, uma coisa lá para lhe desmotivar. Mas você foi e Deus lhe ajudou e você saiu conquistando. Quem sabe você chegou aqui em Campos Frios puxando uma cachorrinha, como diz o ditado aí popular. Ah, eu cheguei foi puxando uma cachorrinha, uma VL. A minha VL aqui eu puxando. Mas o que é que Deus fez acontecer na sua vida por causa dos seus projetos na esfera material ou quem sabe na esfera espiritual? Aí hoje você tem um emprego fixo. Hoje você, quem sabe, tem uma moto. Quem sabe hoje você tem uma bicicleta. Quem sabe hoje você tem um carro. Quem sabe hoje você tem a sua casa própria. E quem sabe tem mais uma coisinha mais ainda. Mas foi suave. Você não conseguiu do dia para a noite não esses objetivos na esfera material, porque você não desistiu. Deus não quer que você desista, nem para alcançar as coisas da terra, nem para alcançar as coisas do céu. E as coisas do céu, irmão, elas são profundas, elas são eternas, elas são maravilhosas. Jesus disse: buscai as coisas que são de cima. Está escrito. Paulo, ele escreveu pelo Espírito Santo, né? Vamos corrigir a fala, que aqui foi o Espírito Santo que iluminou a Paulo. E a gente tem que buscar as coisas que são de cima. Mas Jesus falou também que a gente tem que buscar o reino de Deus e a sua justiça em segundo plano, e as demais coisas serão acrescentadas. Não foi assim, irmão? Foi não. Foi não. Buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas. Então foque no espiritual. Foque no espiritual. Coloque o reino de Deus. Coloque as coisas de Deus em primeiro plano na sua vida. E as demais coisas o Senhor vai fazer surgir. Deus vai fazer surgir as demais coisas na sua vida. É só você focar no céu. É só você focar nas coisas que vêm de cima. E Deus vai abençoar de contrapartida na esfera material também. Aí Deus vai mandar também. É você pensando no céu. É você buscando as coisas do céu, mas também pensando nas coisas da terra. Aí Jesus vai olhar. Ele está buscando o meu reino. Ele está pensando no meu reino. Ele está pensando no céu. Ele está pensando nas coisas celestiais. Mas também eu vou abençoá-lo. Eu vou abençoar ele também com as bênçãos da terra. Aí ele vai mandando de acordo com o tempo, com o andar da carruagem. Ele vai mandando as coisas para a sua vida. Aí você vai conquistando. Aí quando você olha para si, você vai olhar. Eu cheguei aqui puxando a cachorrinha, mas agora eu estou com um carrão. Estou com um carrão. Não está com aquele carro quebrado, esse carro aqui na frente não, que estava decaindo. Mas você está com um carro bom. Você está com um carro que nem eu tenho, mas você tem um carro bom, que dá para você ir e voltar. Um carro bom, maravilhoso, e que lá na frente, mediante a sua fidelidade e projeto de vida na esfera material, aí Jeová vai melhorar mais a sua situação e você vai adquirir um carro melhor, vai adquirir uma moto melhor. Ô pastor, e é teologia da prosperidade? Não trabalho com isso não, mas eu trabalho com Deus que pode fazer acontecer na sua vida muito mais além daquilo que você pensa ou que você pede. Mas tudo no tempo de Jeová, tudo no tempo de Deus.
Não arranca os cabelos da cabeça, não. Fique orando, vai trabalhando, vai santificando a Jesus Cristo. E aí, devagarinho, a gente vai mandando. Tem um aqui que se ele para ficar piteando. Eu acho que orando. Jesus vai descer cabelo. Vai descer cabelo. Eu não sei. Mas ele fica dizendo de vez em quando. Acho que é para nascer cabelo. Mas não arranca os cabelos da cabeça, não. Tudo no tempo de Deus, irmão. Tudo no tempo de Deus vem. Tudo Deus manda para a gente. Deus é o dono do ouro e da prata. A gente é pobre. A gente não tem nada. Mas o Deus a quem a gente serve, Ele tem tudo para dar a nós. Amém. A Bíblia diz que a prata e o ouro é do nosso Deus. O mundo que a gente habita. Fora dele também, não fora do nosso mundo aqui. O mundo que a gente habita, este mundo terra, é do Senhor nosso Deus. E quem sou eu? Quem é você? Nós somos filhos do dono do mundo. Nós somos filhos do dono do ouro e da prata. E Ele tem tudo para dar a gente. Deus disse: pensei eu os pensamentos que eu tenho de vocês, para dar o fim que vocês esperam. O que é isso? A gente tem projeto, a gente tem ideia, a gente tem um alvo. Deus sabe, irmãos, quais são os nossos alvos. Deus sabe quais são os nossos projetos. Ele diz: os meus pensamentos são pensamentos de tranquilidade. Às vezes você se agonia, às vezes você fica preocupado, às vezes você fica cabisbaixo, mas os pensamentos de Deus é de tranquilidade. Quando você está assim bem azulada, aí Jeová vai e manda pensamento de paz que procede dele para a tua mente. E ele diz: eu vou dar o fim que você tanto espera. E qual é o fim? É aquele projeto espiritual, é aquele projeto material. Ele vai dar a você no tempo determinado. Então somente não desista. Se ele recuar, a minha alma, disse Jeová, não tem prazer. Então não desista. Não desista de jeito nenhum. Meus irmãos, vou terminar. Eu nem entrei em nada do material aqui, viu? Do rabisco, não entrei em nada. Mas olhe, Elias era uma pessoa desconhecida. Uma pessoa desconhecida. A Bíblia diz que Elias era um espírita. E na linguagem de hoje, irmão, para a gente aqui, o espírito era um matuto. Os antigos devem se lembrar de um personagem brasileiro, o Jeca, né? Jeca da Tua, acho que é o Jeca da Tua. Tem aquele outro que fez muito filme, que eu esqueço do bichinho, que morreu. Alguém se lembra dele? Mazarope, o Mazaropezinho. Fez tanto filme de comédia para o povo rio, Mazaropezinho. Era o Jequinha, nordestino, brasileiro. Mas o que aconteceu? Elias era um matuto. Mas o que Deus fez na vida de Elias? Deus fez de Elias um profeta. Você pode ser um matuto, você pode ser um Zé à esquerda, me permita assim dizer. Você pode ser o mais pobre da sua família. Agora tem um detalhe: quando Deus estender as mãos dele sobre você, não tem para onde. Não tem para onde. Deus, quando estender as mãos, é hoje, é a partir de hoje que eu vou começar a abençoar materialmente. É a partir de hoje que eu vou começar a abençoar espiritualmente. Você se lembra de Davi? Estava lá Davi, cuidando das ovelhas. Vou terminar, Jesus, me ajude, pelo amor de Deus. Ele estava lá Davi pastoreando, com condução. Quando foi um dia, Deus disse para Samuel: olha, vai lá na casa de Jessé, vai lá, porque eu tinha escolhido um para ser rei no lugar de Saul. Quando Samuel chega lá, aí vem um musculoso que está baiano, pegando muito peso, cheio de gominho aqui, cheio de gominho, tá? De repartição e tá, todo bonitão, galã. Não é esse Samuel que eu disse para reinar, para governar sobre o povo, para ser o cabeça, o capitão. Não é esse. Está certo, vem outro. E Deus recusando tudinho. Deus rejeitou tudinho. Aí Samuel disse: acabaram-se os mancebos? Acabaram-se os jovens? Não, tem um. Está lá por trás da manhada. Aí disse:
traga ele, porque não nos assentaremos na mesa enquanto ele chegar. Samuel sabia que o Deus que o mandou era o Deus que havia de concretizar aquilo que ele haveria de fazer. E ele foi, e agora vem. Lá vem o menino ruivo, lá vem o caçulinha, o ribeiro, lá vem ele. E quando Samuel olha de longe, eu acredito, sou eu que digo, não é a Bíblia, sou eu. Quando ele olha, que sabe, o coração começou a acelerar, que tem um cavalo correndo desembestado. E ele disse: meu Deus, Jeová, será que é este o que tu tens escolhido para ser rei em Israel no lugar de Saul? E o coração de Samuel desembestado, que tu tem desembestado. E ele disse: será, Jeová, que é este? Mas quando Davi botou os pés pertinho dele, ele pegou e ungiu a Davi como rei de Israel. E a Bíblia diz que naquele dia, foi a partir daquele dia, que o Espírito de Deus se apoderou de Davi e começou a usar Davi maravilhosamente. Vai chegar o dia, talvez não foi hoje, outros já estão sendo abençoados na esfera material, porque estão conquistando seus projetos, na esfera espiritual, porque estão conquistando. Mas tem um dia determinado pelo Senhor, ele vai dizer: é hoje, é a partir de hoje que eu vou começar a engrandecer meu filho, a engrandecer minha filha, a fazer conquistar os seus projetos na esfera material e na esfera também espiritual. Vai chegar o dia, diz a Bíblia, tudo tem o seu tempo determinado, e o tempo de Deus vai chegar. Agora, não desista, não desista. Não desista, firme e avante, e você vai conquistar com a ajuda de Deus. Deus abençoe. Meus irmãos, nós temos agora aqui trabalho